Iniciando aula 9, Biologia 1, nosso assunto é o ciclo da água e o ciclo do carbono. Então, eles são chamados de ciclos biogeoquímicos, porque eles participam da vida dos seres vivos, né? Da geologia, pois o solo interfere bastante no ciclo da água e do carbono também. Então, o que vem a ser o ciclo da água? É o processo natural de circulação da água na Terra. A água evapora de rios e lagos, dos mares, né, e volta para o céu, ou seja, para a atmosfera. Depois cai sobre a Terra em forma de chuva. É interceptada pelas folhas das árvores, que posteriormente irão fazer o processo de evapotranspiração. Infiltra para o subsolo, escoa e abastece rios, lagos e mares. Então, esse é um ciclo assim, bem generalizado, né? Bem geral. A água é encontrada em 3 estados físicos: líquido, gasoso e o sólido. No ciclo hidrológico, a água passará do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, ou seja, seu estado irá se alterar de diferentes formas com a ajuda do meio ambiente. Então, aqui a gente tem o esquema, né, do ciclo da água. Aqui a gente percebe que as plantas, né, elas também transpiram, ou seja, a água evapora. A água que se encontra próxima à parede celular das células, das folhas, evapora. Os animais também, né? Todos os animais, nós inclusive, quando expiramos, a gente elimina a água. Então, a evaporação dos rios, então isso sobe para a atmosfera, forma as nuvens e pode cair em forma de chuva. Pode não, ela cai em forma de chuva, né? Muitas vezes, dependendo da temperatura muito baixa, pode cair sob forma de neve, de granizo, ou seja, ela precipita. Essa água também se acumula no subterrâneo, né? Às vezes até formando imensos lençóis de água, como os aquíferos. Existe o grande ciclo da água e o pequeno ciclo da água. No grande ciclo da água, os seres vivos participam. Tá? Então, como os seres vivos perdem água constantemente, o ser humano e os outros animais, por exemplo, perdem água durante a ventilação pulmonar, né, quando a gente expira, pela transpiração e junto com a urina e as fezes. E as plantas também perdem água na forma de vapor pela transpiração. E o pequeno ciclo das águas é onde o qual não os seres vivos não participam. Então, começando lá pelo Sol, né? O Sol que é o nosso grande fornecedor de energia. O calor irradiado pelo Sol aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, ocorrendo o fenômeno da evaporação. Lembrando que essa evaporação ocorre numa temperatura ambiente, tá? Diferente da ebulição da água, que ocorre a 100 graus Celsius. Nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido da água para o seu estado gasoso, à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. O vapor da água esfria, se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas, que formarão as nuvens ou o nevoeiro. Nesse momento ocorre o processo de condensação. A condensação, então, é a volta do estado gasoso da água para o estado líquido. Ou seja, a transformação do estado gasoso da água para o seu estado líquido, sendo as nuvens as gotículas de água líquida suspensas no ar.
Com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo da precipitação, onde as gotículas suspensas no ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Em regiões muito frias, a água condensada passa do estado gasoso para o líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou o granizo. Aí, quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorre a infiltração de uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis subterrâneos. Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvido pelas plantas, que depois de utilizá-la, a devolve à atmosfera por meio do processo da respiração. Lembrando que as plantas, né, absorvem água junto com sais minerais através de suas raízes e manda lá, né, por sobe através dos vasos condutores de seiva até as suas folhas, onde são utilizados, então, para fotossíntese. Mas as plantas também, além de transpirarem, elas também respiram, tá? Fazem o mesmo processo que a gente. A água também pode evaporar ou escoar sobre o solo e abastecer os rios que desaguam em mares e oceanos, reiniciando então todo o processo do ciclo da água. Aqui a gente tem um esquema dos maiores aquíferos do Brasil, inclusive do mundo. Então, esse de baixo aqui é o maior deles em extensão. Aí é o aquífero Guarani. Então, ele pega o Brasil, uma parte do Paraguai, Uruguai, Argentina, e a Coca-Cola está usando a água do Guarani para fazer os seus refrigerantes. Isso não é muito legal, né? E aqui na região norte, a gente tem um aquífero Alter do Chão. Ele também já foi problema assim de poluição, teve poluição. Em volume, ele tem mais água do que o Guarani. É incrível, né? Em extensão ele é menor, mas em volume ele é maior. Importante são os rios aéreos ou os voadores, né? Como são chamados. Na verdade, a gente compara com as artérias, né? Assim como a artéria leva o sangue para o nosso corpo todo, esses rios aéreos também. Então, eles são muito importantes. A gente sabe que a Amazônia, ela nos fornece muita água através das plantas, né? E com o desmatamento isso pode diminuir, pode alterar todo o nosso clima, não só no Brasil, mas também mundial. Então, por isso que a Amazônia está sendo tão defendida, né? E agora os nossos políticos estão mudando, né, as leis ambientais, permitindo que a Amazônia seja bem mais explorada. Então, essa água que evapora aqui, ela faz esse ciclo, passa aqui pelos Andes, né, e pode cair até mais na região sul do Brasil por precipitação. Então, é uma coisa, assim, bastante preocupante, né, o desmatamento da Amazônia. Então, vamos ao ciclo do carbono. O carbono ele está presente tanto em compostos orgânicos quanto em compostos inorgânicos. Então, o ciclo do carbono tem início quando as plantas e outros organismos autótrofos absorvem o gás carbônico da atmosfera para utilizá-lo na fotossíntese. Então, as plantas elas retiram, né, o gás carbônico, elas necessitam do gás carbônico para realizar a fotossíntese e produzir, então, os seus compostos orgânicos.
Nesse processo, o carbono é devolvido ao meio ambiente na mesma velocidade em que é sintetizado pelos produtores, pois a devolução de carbono ocorre continuamente por meio da respiração durante a vida dos seres. Carbono é o quinto elemento mais abundante, né, no nosso planeta. Então, carbono inorgânico e orgânico. No ciclo biológico do carbono, podemos ter a total renovação do carbono atmosférico em até 20 anos. Quer dizer que o carbono pode se renovar naturalmente, né? Só que isso não acontece, porque a gente emite muito gás carbônico para a atmosfera, né? O que também pode resultar no efeito estufa. E esse processo ocorre na medida em que as plantas absorvem a energia solar e gás carbônico da atmosfera. Isso gera oxigênio e açúcares, como a glicose, por meio do processo conhecido como fotossíntese, o qual é o alimento para o crescimento da planta. Então, a planta utiliza a glicose, né, que são os açúcares, para o seu próprio crescimento. Por sua vez, os animais e as plantas consomem a glicose durante o processo da respiração, emitindo novamente o CO2. Quer dizer, o nosso organismo, as nossas células, no processo da respiração celular, consome glicose, tá? Utiliza a glicose para produzir energia. Então, com isso, a fotossíntese e a decomposição orgânica, por meio da respiração, renovam o carbono da atmosfera. Então, aqui a gente tem as equações químicas, né? A fotossíntese. Então, a planta necessita de 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água. Tá? O gás carbônico, então, ela retira da atmosfera a água do solo. E a energia luminosa, a luz consegue transformar, né, esses compostos inorgânicos, desculpe, em compostos orgânicos. Então, ela vai produzir a glicose, que está aqui, C6, H12O6, mais 6 moléculas de oxigênio, que é necessário para a nossa respiração celular. A respiração celular, que ocorre nos animais, utiliza, então, a glicose, que é a matéria orgânica, mais o oxigênio, para converter isso em dióxido de carbono, água e energia. Mais precisamente 38 moléculas de ATP. Então, a gente pode perceber que fotossíntese e respiração celular são equações inversas. Os combustíveis fósseis e o efeito estufa. Também faz parte do ciclo biológico a remoção de grande parte do carbono da atmosfera, excedendo os limites da respiração, quando a matéria orgânica acumula-se em depósitos sedimentares que se decompõem em combustíveis fósseis. A gente sabe que para produzir esses combustíveis fósseis, seja o petróleo, leva milhões de anos. E eles foram produzidos pela sedimentação de organismos vivos, né, de seres vivos, mais precisamente de fitoplâncton. E quando a gente utiliza esses combustíveis fósseis como, né, combustíveis para automóveis, a gente está devolvendo carbono sob forma de CO2 para a atmosfera, fazendo então com que a quantidade de CO2 na atmosfera é como se fosse um cobertor ao redor do nosso planeta. Se esse cobertor é muito grosso, o calor que o Sol entra, aquece, né, a Terra, e esse calor não consegue sair, formando então assim o efeito estufa. E aí pode acontecer muita coisa ruim, né, como
o degelo das calotas polares, o que a gente já percebe que está acontecendo. Isso pode acarretar uma mudança muito drástica aqui no nosso planeta. Bom, outra forma de acelerar ainda mais o ciclo rápido e adicionar CO2 na atmosfera são os incêndios naturais. Os incêndios que até no passado teve muito incêndio na Amazônia, na Austrália, né? A gente sabe que a combustão libera gás carbônico. Então, eles consomem esses incêndios naturais, além, né, de consumirem a biomassa e a matéria orgânica, transferem mais CO2 num ritmo maior do que aquele que remove naturalmente o carbono a partir da sua sedimentação. Então, esse processo causa o aumento das concentrações atmosféricas de gás carbônico rapidamente, com formação do efeito estufa. Homem versus natureza. Dessa forma, estamos potencializando o aumento das concentrações de CO2 na atmosfera, especialmente se considerarmos o fato de que esses depósitos são queimados como combustíveis. Assim, acelera ainda mais esse processo. E para finalizar, o ciclo do carbono, né? Então, a luz do sol permite que as plantas, as folhas, né, realizem a fotossíntese, liberando oxigênio para a gente. Os animais, pela respiração, liberam mais carbono, ou dióxido de carbono, né? Quando os seres vivos morrem, eles se decompõem e pode ocorrer a sedimentação desses compostos, formando então os combustíveis fósseis. Nos oceanos existe uma grande quantidade também de CO2. Né? As fábricas emitem muitas, são emissões potenciais assim de dióxido de carbono. Eles deveriam usar filtros, né? Mas a gente sabe que tem muitas fábricas que não utilizam filtro. Então, assim, é o nosso ciclo do carbono. Então, lembrando que o carbono ele tem uma fase, quer dizer, ele está na forma de compostos inorgânicos, né, na atmosfera, e as plantas transformam em compostos orgânicos, utilizados então como alimentação. Então, hoje foi isso. Agradeço a presença. Interromper o compartilhamento.